Paz seja contigo. Mais um instante bendito em que a gente se reúne para ouvir a voz do Senhor Deus nas nossas vidas. E hoje vamos continuar a última mensagem, cujo título é Os Sons da Trombeta, a sua segunda parte. Então é a mensagem número 150, totalizando 1.179 mensagens no cômputo geral. É a 12ª mensagem da primeira dimensão da terceira trombeta. E para isso vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 6 até o 9. Pode ler. Mateus 24, 6 até o versículo 9. Eu ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, nós estamos numa dimensão, né, de princípio de dores. Aproximadamente, creio eu, em 1918, né, foi aquela situação difícil pela qual o mundo passou por ocasião daquela pandemia da chamada gripe espanhola, que tomou conta do planeta, ceifando muitas vidas. Então isso é um princípio de dores. Então conforme o tempo vai passando, vai aumentando as dores da humanidade. Mas só o princípio, como diz aí Mateus, ainda não é o fim. Então nós estamos numa época de alerta, a noiva tem que estar alerta, né? Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, ele diz que, havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E esse silêncio foi um silêncio de Deus para com o mundo. Mas Deus continua falando com os seus eleitos, com a noiva, preparando a noiva para o arrebatamento. E as trombetas, tem que se entender que as 7 trombetas, elas saem exatamente do 7º selo. Então todos os selos, desde o primeiro até o 7º, estão intimamente ligados com as trombetas. E a gente vê que primeiro, quando abriu o primeiro selo, saiu o cavalo branco. Quando abriu o segundo, o cavalo vermelho. E quando abriu o terceiro, o cavalo preto. E o 4º selo, o cavalo amarelo, que representa o hibridismo. Então é uma sequência de fatos e enfim, uma sequência de acontecimentos, todos indicando a volta do Senhor Salvador Jesus Cristo. Então veja que esse tempo é um tempo finito, né, em que o plano de Deus vai se cumprindo nos seus filhos, nos eleitos e chamados desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 8, vamos ler do 2, leia aí para mim do versículo 2 até o 5, até o 6. Olha só, quão interessante é isto. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo de altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Quantos acontecimentos nós vemos aí? Assim que abriu o 7º selo, João viu 7 anjos
de frente ao altar. Isso é muito importante nessa posição física. Está diante do altar. Mas depois surge, né, um outro anjo, o oitavo anjo, junto ao altar. E ele tem um incensário na mão, que significa juízo. E ele derramou sobre a terra esse juízo. Então, após ele derrubou esse juízo sobre a terra, foi também o quê? A preparação dos 7 anjos, onde cada um recebeu uma trombeta, totalizando 7 trombetas, 7 bênçãos de Deus, 7 Espíritos de Deus, as 7 eras da igreja, os 7 selos, os 7 dias que Noé ficou lá na arca, enfim, é um simbolismo que retrata grandes verdades, a grande realidade. Então, o livro de Apocalipse, ele é muito interessante e importante, que ele mostra os fatos, ele mostra o cenário todinho, porque João, Deus o arrebatou para a eternidade e mostrando que nós voltaremos para a eternidade e que é o juízo de Deus sobre a face da terra. E veja que são as primeiras 3 trombetas, elas se relacionam, e a quarta, podemos dizer também, elas se relacionam com o juízo de Deus sobre a natureza. E aqui envolve o homem, é claro. E as outras 3 últimas, diretamente ao homem. Né? Depois vem as 7 taças. Né? Então, é um tempo sem precedentes. E nós estamos, então, numa época do princípio das dores. Ou seja, ainda não são as dores. Mas eu sempre disse e creio que a noiva não sofrerá os grandes malefícios da grande tribulação. A própria Bíblia isso nos relata. Se estivermos em Cristo, vivendo a Torá tal qual ela é, Deus nos poupará de muitas e muitas coisas. Mas veja que lá no dia de Moisés, as peças antecederam, podemos assim dizer, o rapto eterno, quando eles iam sair do Egito e ir para Canaã. Outra coisa interessante, que as trombetas, mensagem das trombetas, que tem ministrado hoje, a de número 150, elas começaram lá no dia, parece-me que 24 de agosto, 24 de março de 2013. E completamos agora, dias atrás, no dia 24 agora, né, dentro do calendário religioso, 7 anos da mensagem das trombetas. E vejam que antes de iniciarmos as trombetas, a gente estava pregando sobre as vestes sacerdotais. E interessante, começamos em 1993, 20 de agosto de 1993, e terminamos exatamente aí antes da trombeta, ou seja, completando 20 anos. Então, na verdade, 20 anos significa quase meia hora de silêncio, então a mensagem foi pregada durante esses 20 anos, e esses 20 anos representam exatamente o 8º silêncio. Então, nós chegamos no 8º silêncio, agora, nesse mês de março que passou. Então, portanto, nós estamos vivendo 27 anos da mensagem, dos quais o 8º silêncio terminou, parece-me que em dezembro, quando foi dia 26 de dezembro, quando foi o primeiro dia de Abib do mês lunar. Os irmãos aqui entendem essa linguagem que eu estou falando. Então, nós estamos há 7 anos já pregando as trombetas. Né? Estamos na 3ª trombeta. Isso é muito interessante, muito importante, porque a 3ª trombeta, ela fala exatamente sobre a contaminação, praticamente, de todas as coisas, antecedendo a perca da luz, do sol, da lua e das estrelas. E Mateus 24, que deve ser lido por nós, e o 25, retratam esses tempos todinhos. Então veja, vamos ler Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Olha só, o primeiro anjo toca a sua trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra e queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, nesse tempo,
aí, nessa dimensão, melhor dizendo, em que hoje toca a sua primeira trombeta, nós já sentimos os efeitos dessa primeira trombeta. O planeta já passou por isso, né? Você teve aquela gripe asiática, veio ebola, enfim, tantas pandemias que o mundo sofreu, né? Sendo que uma das piores delas foi há 102 anos atrás, aproximadamente. Então vejam que o ecossistema vem sendo desequilibrado. A cada tempo vem sendo equilibrado. Então o planeta passa por grandes mutações. E esse anjo diz sobre a chuva, saraiva e sangue que caiu sobre a terra. Não é assim? Então, concordo. Olhem só. Aí, houve uma reunião no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, uma reunião de várias autoridades mundiais, né, em que citaram que houve uma chuva de sangue, né, sobre o planeta. No sul da África, né, aconteceu isso, chuva de sangue. Ora, isso é nada mais, nada menos que lampejos da grande tribulação, né? Então o mundo tem que passar por lampejos da grande tribulação. E nós estamos numa preparação da noiva para o arrebatamento. Então é um tempo de meditação, é um tempo de reconciliação com Deus, um tempo de nós fazer uma análise profunda da nossa vida com Deus, né? Como está lá em Apocalipse, parece-me 3:11, que diz: guardas o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Isso é uma grande verdade. Nós temos que meditar, nós temos que renunciar, nós temos que voltar os olhos para o Senhor Deus e viver o assim diz o Senhor. Como disse na mensagem, na primeira parte dessa mensagem, os sons da trombeta. É um tempo de nós regozijarmos no Senhor também, porque é um tempo de busca, é um tempo de reconciliação, um tempo de rever os nossos conceitos, enfim, é um tempo de nós olharmos mais para o Senhor Deus. Então, agora vejam bem, eles citaram nesse encontro que 40%, né? Ou seja, a terça parte do verde da terra foi destruído, e é verdade. O Brasil é um dos únicos países do mundo que contém uma grande floresta ainda, porque o planeta, de uma forma geral, não tem mais nada, né? E veja que a crítica, hoje em dia, é maior sobre o nosso planeta. Mas, na verdade, eles não têm floresta quase que nenhuma, né? Mas nós ainda temos, né? Nós ainda temos. Eu lembrei aqui de Barzilai, né? Um dos componentes da comitiva que chegou no Brasil. E Barzilai significa brasileiro, né? Então, quando a pessoa chega lá em Israel e pergunta-se, né, a origem dele, é Barzilai, ou seja, brasileiro. Então, o nosso país tem uma ligação íntima com Israel, Então, creio, penso e entendo que quando o Apocalipse 12 fala sobre aquele deserto, nós estamos vivendo perto desse deserto. Nós estamos, né, praticamente nesse deserto. Vai ser um assunto para outro dia. Então vejam, houve grandes queimadas no nosso país, grandes queimadas, né, na ilha do Bananal, até essa coroa, podemos dizer assim, de fogo, né, coroa de fogo que aconteceu por ali, a fumaça chegou até Manaus. Então foi uma coisa terrível, né? Grande parte também aqui do Mato Grosso também foi queimada, enfim, queimadas de toda maneira. Isso então é a trombeta tocando, é a primeira trombeta soando, né? Quando a vegetação começou a ser queimada. Imagine, isso é apenas um lampejo, não é ainda a grande tribulação. Mas eu tenho dito que nós estamos na era de Laodiceia, né? A sétima era da igreja, e digo também que nós estamos nos escombros da era. Então, nós estamos passando momentos muito difíceis, mas Jesus disse que era apenas o princípio das dores.
Então, mas já há fome, em todo o mundo há fome, em alguma parte do planeta, mas é exatamente o que o Senhor falou. Né? Ia chegar um tempo também que o homem teria fome, não de comer o pão, mas da palavra, querendo soluções. Por isso estão acontecendo tantas imigrações, saem do país e migram para o outro, sai daqui, vai para ali, sai de lá, vem para cá, procurando solução, procurando conforto, e, enfim, à medida que o tempo passa, a crise aumenta, e agora estamos vivendo uma grande crise, né? E ela está, creio eu, em 8 dimensões relativas ao oitavo silêncio. E nós, pela fé que temos, pela compreensão escriturística, nós já estamos vivendo o 4º mês, o primeiro ano lá do 9º silêncio. Nós estamos no mês de Tammuz, que para o mundo perdido e religioso é o mês de abril, né? O mês de abril. Mas Deus tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, e a Bíblia diz que o justo não medirá o pão e nem a sua descendência. Né? Agora, vamos meditar na segunda trombeta. Né? Aí, pode ler, por favor. Olhem só como isso é interessante, olha como isso aí é fantástico, perdão. Nós sempre temos essa palavra do nosso coração. Fantástico significa fantasioso. Não, essa é uma grande verdade. Corrigindo. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, tornou-se em sangue a 1/3 parte da terra. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Mas, irmãos, é exatamente o que está acontecendo. Né? Essa chuva de sangue que aconteceu lá na África, né? Na África e em outros países, né? Se relaciona com a primeira trombeta e com a segunda. E foi visto no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, nas águas marítimas, o vermelho, a água estava avermelhada. Então vejam, é o primeiro e segundo anjo em ação. Então são ações simultâneas. Há um grande paralelismo nessas duas trombetas. E também na terceira, é claro. Então veja que a chuva de sangue, a destruição dos peixes no mar, né? Até aquele Jacques Cousteau, para esse nome, ele citava isso aí. Né? Então, a segunda trombeta, ela fala sobre isso aí. Naquela reunião que teve no Brasil, a ECO 92, né? No Rio de Janeiro, eles comentaram sobre isso aí, discutiram sobre isso aí. O homem está discutindo sobre isso aí há muito tempo, mas eu creio, é juízo de Deus sobre a humanidade. E o Senhor Deus guardará os seus filhos, né? Guardará os seus filhos. O mundo, como tem dito e repetido, está em estado de princípio declarado contra Deus. Né? E isso começou praticamente depois da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Lá quando completou a 69ª semana de Daniel. Né? Então ficou faltando uma semana, que é a grande tribulação, que está dividida, né, em duas dimensões. Uma de 3 anos e meio, mais outra de 3 anos e meio. Né? Conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, lá também em Daniel, que fala sobre um tempo, o dobro de um tempo e a metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, o dobro, 2 anos, e a metade de um tempo, 6 meses. Então, 3 anos e meio. 1.260 dias, que está em Apocalipse, que também significa as 42 semanas. Então é um tempo do tempo solar, é o tempo solar, porque o tempo solar ele tem 30 dias cada mês. Se nós multiplicarmos 30 por 42, teremos 1.260, que também se relaciona com um tempo que a igreja passou aqui, a noiva, né, passou sobre a terra. Então veja, tudo isso está acontecendo, tudo isso são fatos, realidades, e não há como fugir disso tudo. Né? Então vejam que
as águas se contaminaram. A água do mar, as águas dos rios estão contaminadas, né? E isso está se relacionando com a terceira trombeta. Leia a terceira trombeta, por favor. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Vejam, águas amargas. Águas amargas. Água também significa a palavra do Senhor Deus, né? Então, quando o oitavo anjo, que muitos não crê que ele está sobre a terra, o oitavo anjo derramou os incêndios, a oração dos santos, enfim, ele derramou aquele poder sobre a terra, simplesmente foi uma mensagem amarga. Era exatamente o começo do grande juízo sobre toda a humanidade. Mas agora nós estamos vendo um juízo sobre a natureza, mas veja que envolve o homem, de uma forma ou outra. Nós somos interligados à natureza, né? Por isso que Paulo falou na Tessalonicenses, santificação do corpo, da alma e do espírito. A alma é a natureza pecaminosa do nosso espírito. Então nós temos que lutar com todas as forças do coração para vencermos todas as concupiscências dessa carne. Mas o mundo está completamente alienado, como eu falei. Ele está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. E eu falei, e tenho dito, que o estado de blasfêmia tem 3 dimensões. O estado de blasfêmia oculto, o estado de blasfêmia aparente e o declarado. Começou ocultamente, mas hoje o mundo é declarado contra Deus. As instituições, todas elas, são regidas por leis humanas, por leis diabólicas, controladas pela ONU. E a ONU é um órgão comunista, fundamento do governo do anticristo. Então, as trombetas estão mostrando que vai chegar um ponto que a humanidade vai querer uma solução. E a solução será, para o planeta, a vinda do anticristo. Mas a nossa solução, Deus já deu para nós, que é o Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, veja, a terceira trombeta também fala sobre as grandes chuvas, inundações. O Brasil sofreu isso, né? No Nordeste, onde havia nem chuva, houve grandes inundações em São Paulo, na Cidade do México, em Buenos Aires, na Argentina, enfim, em várias partes do planeta houve grandes transformações, grandes chuvas, enfim, é o juízo de Deus. Mas as águas são amargas, porque são juízo, e ao mesmo tempo elas estão contaminadas. Realmente, a água é a palavra do Senhor Deus, mas a palavra do Senhor Deus está híbrida, ela está misturada, ela está contaminada por vozes estranhas das denominações, que cada denominação tem a sua voz, né? Mas muitas delas completamente apartadas da palavra do Senhor Deus. Então vejam, a água marítima, ela simplesmente foi manchada, está contaminada. E então, conclusão que se chega, a rota marítima será cada vez mais desastrosa para o homem. E com isso, nós vamos percebendo que vamos chegar à quarta trombeta. Leia sobre a quarta trombeta. Apocalipse, capítulo 8, né? Pode ler. E o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que estão por tocar. Imagine, meus irmãos, o sol escurecendo a terça parte dele, a lua na mesma situação, e as estrelas, idem. Imagine, mas nós já estamos passando por isso. Estamos passando por isso. Já está acontecendo isso no planeta. Agora, há pouco tempo atrás, aqui na região do Pantanal brasileiro, o sol se pôs e não voltou mais.
só voltou no outro dia. Isso estendeu-se também, parte de São Paulo passou por isso, né? Os eclipses solares, que tanta ciência comenta, é exatamente a quarta trombeta. Então nós estamos caminhando para uma situação terrível. Imagine as outras 3 últimas trombetas, que falaremos mais tarde. Então, conclusão que nós chegamos. Nós estamos vivendo dimensões da grande tribulação. Ela está em 7 dimensões. Cada trombeta é uma dimensão da grande tribulação. E veja que nas 3 trombetas últimas, fala que o homem procurará a morte durante 5 meses e não encontrará. Então, em princípio, meus irmãos, todo lampejo de pestes e de situações catastróficas terão, em princípio, 5 meses. Ela começa, vai no ápice e depois ela diminui. Só que vem outra em seguida, né? Citamos aqui sobre a gripe espanhola, que atingiu grande parte da humanidade. E agora estamos vivendo outra peste, que está tomando conta do planeta todo. Né? Tomando conta do planeta todo. Então, é um tempo de reflexão. Aí você tem a primeira, tem a segunda, e tem a terceira trombeta e a quarta ecoando. Ou seja, 4, nós sabemos que é equilíbrio. 4 é um portal. E tudo isso, irmão, tudo isso enquadrado em Apocalipse 8:1. Então, as 7 trombetas, elas estão dentro do 7º selo, que envolve os 6 selos primeiro, que envolve também as 7 eras da igreja. Então, medita a Escritura em Mateus 24, 25 e comparem com o Apocalipse. E vamos ter grandes respostas do Senhor Deus. Né? Leia, medite, compare, investigue. E Deus vai abrir o teu coração para que enxergue tudo isso. Enfim, nós estamos numa época difícil e parece que 25 de julho de 2001, né, foi no sul da África que aconteceu, então, durante 2 meses, a chuva vermelha. Isso é Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Então, que Deus possa nos guardar, que o Senhor Deus possa nos abençoar, mas nós estamos vivendo chuva de Saraiva, nós estamos vivendo isso. Contaminação dos rios, contaminação dos mares. E o homem procurando soluções daqui, soluções dali. A gente vê agora no nosso próprio país, um determina uma coisa, outro determina outra, outro pensa isso, outro pensa aquilo, e nenhum deles tem a resposta, porque a resposta está na Escritura, a resposta está simplesmente em servirmos a Deus em espírito e verdade. Mas a Bíblia diz que o justo não meterá o pão e nem a sua descendência. E aquele que for fiel ao Senhor Deus, Deus o guardará na hora das grandes tribulações. E Deus avisou que haveria um tempo que Deus teria que diminuir o tempo, uma dimensão, para que até os eleitos não perdessem a salvação. Muitos estão blasfemando contra Deus, mas é o que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vós vencereis. E tudo que está aí, Mateus 24, 25, Lucas, retratam sobre isso. Que Deus nos guarde no seu grande amor. E entenda uma coisa: Mateus, Marcos e Lucas, João, são as vozes dos 4 animais. Né? Cada um, Mateus, Marcos, Lucas, falam em uma dimensão, e João é a dimensão completa. Portanto, nós estamos no tempo do fim, mas é um tempo áureo da revelação da palavra do Senhor Deus, um tempo de meditarmos a Escritura, um tempo de voltarmos os olhos para Deus. Mas isso passará, mas, digo, outras pestes piores virão, mas o Senhor nos guardará até o dia do arrebatamento. E a 4ª trombeta, ela fala, creio eu, do arrebatamento. Então, tudo está na Escritura e as profecias estão se cumprindo. Tudo há de passar, menos a palavra do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, o seu grande amor. Enfim, nós estamos num tempo de refúgio. Aquilo que Isaías falou. Se refugie na palavra
espere que o dilúvio do açoite passe. O Senhor tem nos guardado e nos guardará. Mas é um tempo de preparação da noiva